Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula de terça-feira, eu estou gravando esse videozinho aqui para que a gente possa completar melhor o assunto que nós já iniciamos. Bom, na terça-feira nós discutimos, sobre números decimais e nós vimos que esses números decimais são sempre formados por uma parte inteira e por uma parte decimal. Vimos também que quando estivermos falando de números decimais, tem um elemento novo agora presente com os números, que é a vírgula. E a vírgula ela vai cumprir um papel de separar a parte inteira da parte que é decimal. Por exemplo, vamos olhar aqui para o número 12,11. Bom, 12 é a parte inteira, 0,11 é a parte decimal. O que está à frente da vírgula é a minha parte inteira, o que fica logo atrás da vírgula é a parte decimal. Temos outro exemplo aqui também, o 5,238. 5 é a parte inteira e o 0,238 a parte decimal. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, essa minha pronúncia aqui, como eu pronunciei 12,11, é um modo mais informal de se pronunciar o número, joia? Existe uma pronúncia correta e que nós vamos ver agora. Os números decimais, para que a gente possa efetuar a pronúncia correta, nós temos que conhecer novas casas que agora estão presentes na posição dos números. Quando a gente fala somente dos números inteiros, essas casas são mais comuns para vocês. Casa do milhar, da centena, da dezena, da unidade. Essas daqui, décimos, centésimos, podem ser casas novas para vocês, mas não tem muito mistério. Olha só, dado esse número aqui, a parte inteira dele é o 65, joia? E o 65 possui o 6 na casa da dezena e o 5 na casa da unidade. E como fica a parte decimal? Bom, a primeira posição atrás da vírgula, que aqui está sendo ocupada pelo número 3, fica a casa dos décimos, por isso 3 está na casa dos décimos. A segunda posição atrás da vírgula é a casa dos centésimos. Como aqui o 2 está na segunda posição atrás da vírgula, o 2 está na casa dos centésimos. A terceira posição atrás da vírgula é a casa do milésimos. E nesse caso, o 1 está na terceira posição atrás da vírgula. Por isso, o 1 está na casa dos milésimos. E o 9 aqui ocupa a quarta posição atrás da vírgula. A quarta posição atrás da vírgula, essa casa, recebe o nome de décimos de milésimos, ok? E esses nomes, décimos, centésimos, eles estão associados às potências do 10. Veja bem, o 10 possui apenas um algarismo zero. Portanto, a primeira casa atrás da vírgula se chama décimos. O 100 possui dois algarismos zeros. Por isso, a segunda casa atrás da vírgula é chamada de centésimos. O 1000 possui três algarismos zeros. Portanto, a terceira casa atrás da vírgula recebe o nome de milésimos. Joia? E assim sucessivamente, com décimos de milésimos. Décimos de milésimos, nós estamos pensando no número 10.000. O número 10.000 tem quatro algarismos zeros. Portanto, a quarta casa atrás da vírgula recebe o nome de décimos de milésimos. E aí, pessoal, a pronúncia correta, então, desse número não é 65,3219. A pronúncia correta é 65 inteiros 3.219 décimos de milésimos. Joia? Eu pronuncio a parte inteira, leio a parte decimal como se fosse um número só, 3.219, e falo o nome da última casa. Se esse número aqui parasse no 1, se não existisse o 9 aqui, eu iria pronunciar 65 inteiros 321 milésimos, porque teria parado na terceira casa atrás da vírgula, que recebe o nome de milésimos. E também nós podemos comparar esses números decimais. E como nós vamos fazer isso? Como saber qual número decimal é maior que qual? Bom, nós vamos sempre comparar primeiro a parte inteira e depois a parte decimal. Por exemplo, dados esses números aqui, eles estão embaralhados. Se eu fosse tentar organizá-los de forma crescente, do menor para o maior, eu iria olhar primeiro a parte inteira. Se eu quero o menor número, então a parte inteira vai ter que ter o menor valor, que é zero. Eu tenho então aqui o 88 centésimos,
o 95 centésimos, o 2 décimos e 6 décimos. Todos eles têm na parte inteira o valor zero. Agora, qual deles é o menor? Como a parte inteira é igual para todos, possui valor zero, eu vou comparar a primeira casa atrás da vírgula, a casa dos décimos. Ó. Aqui, no 2 décimos, é o 2 que ocupa a casa dos décimos. Aqui é o 6. Ó. No 88 centésimos, quem ocupa a casa dos décimos é esse 8 aqui, ó, esse primeiro 8, na primeira posição atrás da vírgula. No 95 centésimos, quem ocupa a casa dos décimos é o 9, ó, primeira posição atrás da vírgula. E aí eu comparo 8, 9, 2 e 6. Quem é o menor? É o 2. Joia? Portanto, 2 décimos é o meu menor número. Vou passar para o próximo. Eu tenho aqui os 6 décimos, o 88 centésimos e o 95 centésimos. Bom, na casa do décimos, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6. 6 é menor que o 8 e que o 9. Portanto, agora vem em sequência os 6 décimos. E vou fazendo essa comparação sucessivamente. Sempre que a parte inteira for igual, eu olho a primeira casa atrás da vírgula. Se a primeira casa atrás da vírgula também fosse igual, eu iria olhar a segunda casa atrás da vírgula, e assim por diante, até que eu possa comparar qual número é maior.